Nosso devocional nesta manhã será no livro de Atos, capítulo 13, nossa primeira leitura, verso 13. E partindo de Pafos, Paulo, os que estavam com ele, chegaram a Perge da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Ainda nós vamos olhar para o capítulo 15, versículo 36. E alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: tornemo-nos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João chamado Marcos. Mas Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Nosso personagem nessa manhã é Marcos. Seu nome é João Marcos. Nós temos então esse nome, e para lembrar dele nessa manhã, só para trazer na nossa memória, ele é o autor do Evangelho que tem o seu nome, e a sua vida é uma vida de inspiração, um homem que provou o amargo, um homem que, como outros, experimentou a queda. Eu queria contar uma ilustração. É uma ilustração e algo que aconteceu em Roma, na antiga Roma, quando um soldado romano não queria alistar-se para servir no exército. Diz a história, ou o historiador, que ele cortava um dos dedos, ficava incapacitado para servir ao exército. E esse homem era chamado o homem do dedo cortado. E esse homem do dedo cortado era incapacitado. Era como se fosse um desertor. E esse historiador, ele fala de Marcos como o homem do dedo cortado. Marcos, nós estamos olhando aqui, apartando-se dos irmãos Paulo e Barnabé. Ele havia feito uma viagem para Jerusalém, todo animado, na companhia de Paulo. Nós olhamos no livro do Atos, no capítulo 12, diz assim, versículo 25: E Barnabé e Paulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Estamos olhando aqui, e quando olhamos no capítulo 13, bem no início, nós olhamos uma outra coisa. Diz assim a palavra de Deus, verso 5 do capítulo 13 de Atos: E chegados a Salâmina, anunciavam a palavra de Deus nas cidades ou na sinagoga dos judeus, e tinham também a João como cooperador. Então estamos olhando aqui o início da viagem dele, saindo de Jerusalém, a companhia de Paulo e Barnabé, com toda certeza, tendo a aprovação dos irmãos de Jerusalém, dos seus pais, porque ele é um jovem. Ele está animado. Esse jovem está entusiasmado em participar com esses irmãos na obra de Deus, como auxiliar, como um remador de segunda classe. Nas antigas embarcações havia, naqueles navios, a parte de cima, onde estão os tripulantes. Nós olhamos a parte de cima, a parte do meio, a parte inferior do navio. Lá estavam os escravos, os remadores, acorrentados em correntes. E eram eles que remavam.
Eram eles que faziam que a embarcação andasse. Então, remadores de segunda classe, eram esses remadores que faziam com que o navio pudesse chegar. É esse pensamento aqui auxiliar, um remador. Marcos queria estar nesse lugar, servindo com seus irmãos em Cristo. Nada mais precioso do que olhar para um jovem, começando a sua vida, cheio de vontade de servir ao Senhor. Então Marcos está na companhia de Barnabé. Paulo, Barnabé, é seu tio, o influenciou muito. E quando ele chega em Antioquia, nós sabemos que a recomendação aqui era para Paulo e Barnabé, mas que esses irmãos aprovaram a ida dele, uma aprovação. Não, vamos ajudar esse jovem, vamos fazê-lo caminhar. E permitiram que ele fosse naquela viagem missionária, naquela viagem, podemos dizer, de muitas experiências. E quando nós olhamos, viramos as páginas, temos esse triste relato de Lucas. Quando eles estão em uma certa altura da viagem, Marcos se apartou deles, da cidade de Perge da Panfilha, e partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Nós estamos olhando aqui Marcos desistindo daquela viagem, está voltando daquela viagem. Nós estamos olhando um homem, podemos dizer, tirando a sua mão do arado. Esse é Marcos. No seu evangelho, nós encontramos Marcos, podemos dizer, bem no final do evangelho, quando o Senhor Jesus está lá no Getsêmani, nos é apresentado um jovem enrolado no lençol, seguindo o Senhor Jesus naquela madrugada, que já estava preso. E diz então que tentaram agarrar aquele jovem e ele saiu desnudo. Aquele jovem apresentado por Marcos, daquele evangelho, só Marcos fala. Há uma grande possibilidade daquele jovem ser o próprio Marcos. Se é o próprio Marcos, aquele do evangelho, nós estamos olhando aqui. Aquela foi a primeira fuga. E agora nós temos a segunda fuga. Marcos, o homem de dedo cortado, o desertor, é o que nós estamos olhando aqui. Nós vamos ficar com esses versículos nessa manhã que lemos de Marcos. Queremos voltar a falar. Não vamos falar numa etapa só. A vida dele é algo que nos ajuda, nos inspira, nos dá inspiração, porque esse homem não chegou lá escrevendo o evangelho dele sem ter passado por muitas experiências, eu diria, das alegres e das amargas. Foi o primeiro evangelho a ser escrito. Então Marcos experimentou o desânimo. Marcos experimentou o que é de fato alguém não ser compreendido. Mas Deus trouxe para nós essa história, o desenrolar da história desse Marcos, João Marcos. Marcos se apartou de Paulo e Barnabé, voltou para Jerusalém. Talvez os perigos daquela viagem, os confrontos daquela viagem, as provas daquela viagem, as acomodações daquela viagem,
Lembrar que não havia conforto. Marcos é filho de uma família de classe média em Jerusalém. Ele tem conforto em casa. Ele é alguém assistido em casa. E nessa viagem aqui, com certeza, todos esses privilégios que ele tinha em casa não tem. Aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino. Marcos sabia disso. Marcos está pensando, mais uma vez eu estou fugindo. Mais uma vez. Talvez não tenha lugar para mim mais nessa obra. E nós vamos continuar olhando amanhã, se o Senhor permitir. Então nós vamos ficar nessa manhã, Marcos desertando, Marcos se apartando, voltando para Jerusalém. E eu queria que você observasse uma coisa. Quando ele foi com o tio, ele passou por Antioquia. Teve a aprovação dos irmãos, para que ele pudesse ir naquela viagem com Paulo e Barnabé. Na sua volta agora, ele não passa por Antioquia, ele volta para Jerusalém. Marcos não fez justo a confiança dos irmãos. E muitas das vezes nós fazemos assim. Nós não fazemos justos a confiança que os irmãos depositam em nós. Confiança se conquista ao longo do tempo, através de testemunho, de vida. Que Deus, o Senhor, nessa manhã nos ajude, irmãos, a poder encontrar também irmãos que vão encontrar o caminho de se levantar. Quem sabe esteja falando para irmãos de dedos cortados nessa manhã. Desertores, que tendo se apartado dos irmãos, enveredaram por esse mundo do pecado, da sujeira. Nós vamos olhar que houve um silêncio na vida de Marcos durante muitos anos. Um silêncio. Mas que esse silêncio se rompeu. Esse silêncio chegou ao fim. É o que Deus deseja, que o silêncio daqueles que foram salvos, mas que foram surpreendidos. Como diz Paulo, se algum irmão for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi o tal com espírito de brandura e guarda-te também, para que não caia. Que, irmãos, possamos considerar isso. O personagem nosso dessa manhã, que nos ajuda a olhar e ver que há lugar para aqueles que queiram, de alguma maneira, se levantar da queda que tiveram. Marcos é inspirador a vida dele. Nós vamos ficar nessa manhã então com essa palavra desse jovem e vamos voltar a falar dele amanhã na permissão do Senhor. Amém.